É uma grande honra estar aqui. A segurança é ótima. Precisei de 5 tentativas para passar. Primeiro foi o cinto, depois meu anel, agora acho que é algo no meu peito, não sei. É uma grande honra estar aqui. Hoje é o 50º aniversário no calendário hebraico de Anteb e da morte de Yoni Netanyahu. No calendário americano é 4 de julho. Quero falar de algumas coisas aqui. Primeiro, eu sou alguém que dá uma opinião. Ainda assim, as pessoas seguem opinando coisas falsas sobre mim. Leio as manchetes e penso, disse isso? Não, não disse. Quero esclarecer que não sou agente do governo israelense. Eu não me reúno com o governo israelense. Eu não conspiro com o governo israelense. Acredite, eu amo este país e não preciso de governo para saber disso. E eu ouço isso de pessoas que realmente conspiram com governos estrangeiros, só não com este. E teve uma manchete hoje. Mark Levin detona o governo Trump. Eu não detonei ninguém. Na verdade, eu diria que 99% do tempo eu sou um dos defensores mais agressivos do governo Trump. E acho que todos podemos concordar que temos no presidente Trump e em Benjamin Netanyahu duas figuras históricas tremendas. Quero agradecer. Agradeço ao Alex e à equipe de notícias por me receberem. Isso foi combinado meses atrás. E eu não faço muitas palestras públicas, porque se eu quiser falar, tenho várias plataformas para isso. Mas é sempre uma honra fazer isso aqui, e uma honra fazer isso com uma organização de notícias tão fantástica, e eles são realmente fantásticos. Fui convidado por, contei, 9 organizações de notícias diferentes para uma entrevista e recusei todas por alguns motivos. Não gosto de dar entrevistas porque eles mentem, esse é o principal motivo. O outro motivo é que querem me entrevistar para atacar meu presidente. Caso contrário, eles não se importam com o que eu digo. Os 99% são ignorados. É no 1% que eles querem focar. Estes são tempos muito críticos, não há dúvida. Então quero abordar várias questões aqui. Número 1, minha perspectiva sobre o Irã nunca mudou. Não mudou desde que eu era suficientemente velho para saber o que era aquele regime em 1979. Então, minha visão sobre aquele regime nazista islâmico sempre foi de que é um regime nazista islâmico. Esse é o primeiro ponto. Você sabe, Khomeini escreveu um livro. Bernard Lewis encontrou o livro e pediu a tradução para o inglês. Estava em árabe e farsi, chamado Governo Islâmico. Não compre agora. Não quero que ele seja o mais vendido na Amazon. Mas ele fica na minha mesa. E devo ser a única pessoa que fala sobre esse regime, que realmente leu o que o fundador desse regime disse. E é brutal, e é maligno, e é cruel. Duvido muito que alguém da mídia que cobre esse tema tenha lido o livro também. Nós também temos algo chamado experiência. Edmund Burke afirmou que a experiência é das coisas mais importantes para alguém focar. Qual é a nossa experiência com esse regime? Nossa experiência com esse regime é que ele mente, trapaceia, nunca cumpriu um único acordo verbal ou de qualquer outro tipo e que ele quer destruir a humanidade.
Ou seja, qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou país que não siga sua ideologia política e religiosa, que é baseada no século VII, a maioria das religiões passa por algo chamado reforma. E muitos muçulmanos já passaram por uma reforma, os islamistas não. E então, o que eles acreditam, para simplificar, é em uma guerra mundial catastrófica, onde tudo e todos devem ser massacrados, destruídos, torturados, estuprados, até que haja total conformidade com a ideologia político-religiosa deles. É isso que eles escrevem, é isso que eles dizem, é isso que os imãs dizem. Se nós gastássemos mais tempo tendo tradutores de inglês ou aqui tradutores de hebraico do que eles dizem, acho que mais pessoas entenderiam o contexto do que está acontecendo. Além disso, temos muitas pessoas cuja história remonta a cerca de 3 minutos atrás, e particularmente muitos jovens que não estão tão interessados em história. Eles não lembram do 11 de setembro, muitos nem nasceram. Eles realmente não sabem muito sobre o Holocausto, exceto o que ouvem de alguns dos que odeiam judeus, e por isso lhes falta conhecimento histórico. O esforço para se comunicar com eles não existe, mas precisa existir. Se esse regime no Irã pudesse, ele mataria cada um de vocês que está sentado nesta sala. Cada um de vocês, cada mulher nesta sala, eles estuprariam cada uma de vocês. Cada um de vocês. Se vocês tivessem netos aqui, eles os matariam. Eles os massacrariam, cada um de vocês aqui. Porque vocês são judeus ou cristãos ou simplesmente não são um deles. É fundamental entender isso. E então tivemos 7 presidentes antes de Donald Trump que sabiam do que estou te dizendo e que eles não tomariam as medidas necessárias para confrontar esse regime. Na verdade, alguns deles realmente subsidiaram o regime. Um deles, Obama, garantiu que teria um caminho para obter uma arma nuclear. Eu não preciso ouvir os debates sobre isso. Eu li o acordo, eu sei o que está escrito, é simples assim. Depois temos o Biden, que estava literalmente permitindo que dezenas de bilhões de dólares entrassem no regime porque ele não estava aplicando todas as regras criadas para impedir que eles recebessem dinheiro e permitindo que eles vendessem petróleo secretamente para os chineses e assim por diante. Então, cerca de 150 bilhões de dólares ou mais foram despejados nesse regime quando eles sabiam que estavam caminhando para armas nucleares. Eles fabricaram milhares de mísseis balísticos com a ajuda dos comunistas chineses. Qualquer pessoa que esteve neste país nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, sabe do que os mísseis balísticos são capazes. Eles podem destruir comunidades inteiras. Eles têm o tamanho de um ônibus escolar. E nenhum desses cômodos seguros que você tem na sua casa ou no seu apartamento pode fazer nada a respeito. Ele vai tirar isso da face da terra também. Esses não são mísseis comuns. E com uma ogiva nuclear você tem um míssil balístico intercontinental. E a nossa inteligência e a inteligência israelense não sabiam que seus mísseis balísticos já alcançavam capitais europeias. E com um pouco mais de informação dos chineses comunistas, dos russos ou dos norte-coreanos, esse alcance chegará ao território continental dos Estados Unidos. É um assunto muito sério, porque se eles lançassem 3.000, 4.000, 5.000 mísseis balísticos de uma vez contra este país, você não teria como se defender. Isso sobrecarregaria qualquer sistema. E isso também se aplica a qualquer país europeu e ao meu país, os Estados Unidos. A questão dos mísseis balísticos é crítica. A questão do Hezbollah é crítica. Hezbollah é muito parecido com um deles, operação de fachada da SS. E há cerca de 200.000 deles e eles estão muito bem armados.
Mesmo tendo atacado fortemente o Irã e o exército deles, ainda existe o Hezbollah. O Hezbollah matou e mutilou milhares de americanos. Milhares de americanos. Nossos fuzileiros, marinheiros, militares e pessoal da embaixada, assim como talvez milhares de cristãos no Líbano. Deus sabe quantos israelenses eles mataram. Eles existem pelo mesmo motivo que o Irã, foram criados por ele. Eles são o Irã. Só existe um país que entrou no Líbano para lutar contra o Hezbollah. Não é um país europeu. Não é o meu país, Israel. É o único país que entrou no Líbano para matar membros do Hezbollah. E eu estou muito chateado com isso. Israel está matando comandantes e líderes do Hezbollah que mataram o meu povo, que tem recompensa por suas cabeças. E eles nem recebem um bilhete de agradecimento. Primeiro-ministro Netanyahu. O que está acontecendo neste país? Sério. Esses caras estão concorrendo a primeiro-ministro. Alguns já foram primeiro-ministro por 14 minutos. Há esquerdistas se posicionando à direita dele como se realmente fossem fazer mais do que ele está fazendo contra o Irã ou o Hezbollah. Você acredita nisso mesmo que por 2 segundos? Deixe-me explicar uma coisa. Os britânicos cometeram um erro no fim da Segunda Guerra Mundial. Churchill foi retirado do poder pelo voto. Até hoje, quem lê sobre isso pergunta: o que pensavam? Queriam um sistema de saúde nacional, entre outras coisas. O maior líder que aquele país já teve, eles tiraram do cargo com o voto. Na história, olhamos para trás e dizemos: quão absurdo foi isso? Agora estou falando por mim mesmo. Não sei quem é 500 e um C3500 e um C4. Nos Estados Unidos, isso se chama primeira emenda, a minha língua solta. Então, do meu ponto de vista, esse homem está sendo atacado internamente. Ele está sendo atacado externamente. Ele sofre ataques de nações estrangeiras. E eu te pergunto, coloque-se no lugar desse homem e pergunte-se se você lidaria com isso tão bem quanto ele. Eu acho que não. Este país nunca foi atacado como foi nos últimos 3 anos. Nunca. Nunca. E ainda assim o Hamas foi repelido. O contra-ataque do Hezbollah foi repelido. O Irã está de joelhos com a grande ajuda dos Estados Unidos. Se você pensar bem, esse país estava cercado. Havia um plano e uma conspiração para eliminá-lo. Não se tratava apenas do dia 7 de outubro, que já foi horrível o suficiente. Os relatos dizem que o Hamas atacou cedo demais, que eles não esperaram. Eles não esperaram o comando do Irã, ou seja lá o que fosse. Não sei, mas todos estavam prontos para agir. Todos estão prontos para agir. Agora você pode criticar e dizer, bem, deveríamos ter estado prontos e assim por diante. Sabe, fomos atacados em 7 de dezembro de 1941 pelos japoneses em Pearl Harbor. Eles precisaram cruzar o oceano com seus porta-aviões. E nós não percebemos isso. E isso poderia ter sido devastador se nossos porta-aviões estivessem no Havaí, estivessem em Pearl Harbor. Eles teriam caminho livre na costa oeste dos Estados Unidos. A história está cheia de e se, e a história também está cheia de graças a Deus. Minha perspectiva é, e eu sou americano, é só a opinião de um homem, que eu espero que o povo israelense não faça com Netanyahu o que os iranianos, os palestinos, o Hamas, o Hezbollah, o Catar, a Arábia Saudita não conseguiram. Isso é tirá-lo do cargo.
Nós falamos sobre o presidente Trump. Tenho muito orgulho do presidente Trump. Ele realizou feitos incríveis pelos Estados Unidos, atitudes que nenhum outro presidente teve. Ele herdou um desastre, uma economia em colapso, fronteiras totalmente abertas, cujos efeitos ainda são sentidos e que ele ainda está tentando resolver. Nunca houve um presidente na história dos Estados Unidos que tenha feito mais para combater o antissemitismo nos campi universitários, para consagrar em lei, em nossa lei dos direitos civis, que não incluía judeus, para que passasse a incluir judeus. Toda a sua trajetória no setor privado, toda a trajetória de seu pai no setor privado foi de apoio aos judeus e de combate ao antissemitismo. Então, quando vejo críticos de Donald Trump do Partido Democrata que está promovendo e elegendo neonazistas, os islamistas querem cortar o financiamento de todos os aspectos da nossa relação financeira com o Estado de Israel. Eles vão nesses programas de domingo e estão constantemente condenando o Estado de Israel. E quando vejo a mídia deles, seja no rádio ou na TV, seus podcasters, é uma vergonha. Quando vejo o que chamo de podcasters do Woke Reich, R-E-I-C-H, por aí atacando o Estado de Israel e Netanyahu, alguns fingem que são só diferenças políticas, mas não é isso que atacam. Eles atacam o direito de Israel existir, mas não admitem abertamente, embora seja verdade. E o crescimento do antissemitismo por esses neofascistas de direita woke é algo sério. Alguns de nós precisam lidar e enfrentar isso diariamente. E quando Donald Trump os condenou, basicamente os baniu do MAGA, ele já tinha se cansado deles. Isso foi um ato de enorme coragem. Quando Donald Trump teve várias festas de Hanukkah e minha esposa, minha sogra e eu estávamos em uma delas. E ele disse: "Eu não consigo acreditar no nível de antissemitismo neste país. O que está acontecendo?" Ele estava nos perguntando. Ele disse isso para mim pessoalmente. Isso o incomoda e ele usa o governo para combater. Eles estão tentando deportar esses antissemitas virulentos vindos principalmente do Oriente Médio, que não deveriam estar aqui e nunca deveriam ter estado aqui antes. Ele tem um histórico incrivelmente impressionante quando se trata de promover a liberdade religiosa, a nossa Constituição, apoiar o cristianismo e apoiar o judaísmo. Ele é um homem de fé. Agora vamos direto ao ponto que você quer ouvir, que é o seguinte: eu não vou subir aqui e difamar meu amigo. Isso não é o que eu faço com nenhum dos meus amigos. Às vezes temos desentendimentos com nossos cônjuges, às vezes temos desentendimentos com nossos amigos. Às vezes há desentendimentos até entre pessoas da mesma fé. É assim mesmo, é da natureza dos seres humanos. Minha opinião é realmente bem simples. Independentemente de quem seja o presidente ou o primeiro-ministro, o regime iraniano precisa ser destruído. Agora, o presidente Trump fez mais nesse sentido do que qualquer outra pessoa. Em junho passado, quando você é um grande país por 12 dias, lutou contra o Irã, derrubou a força aérea deles uma vez, destruiu seus mísseis terra-ar e sistemas de defesa que foram dados a eles pelos russos, foi atrás dos sistemas de mísseis balísticos deles com total apoio da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos e dos nossos sistemas de mísseis. Isso ajudou o Domo de Ferro e os outros sistemas de defesa que vocês têm aqui, com a nossa tecnologia avançada também.
Dois grandes países, dois grandes líderes trabalhando juntos contra o Irã. E então enviar nossos bombardeiros, que são realmente incríveis, e as bombas que eram necessárias para destruir esses locais e atingir os locais de urânio enriquecido deles, se você pudesse ver essa tecnologia, é inacreditável, foi incrível. E então os iranianos fizeram o que aquele regime sempre faz. Ele começa a reconstruir, porque vejam, senhoras e senhores, ele existe para nos destruir. Eles dirão que Alá ordena isso. E eles vão dizer que o 12º ímã está entre nós, mas o 12º ímã não vai aparecer, não vai criar prosperidade, igualdade, paraíso na terra, até que todos vocês estejam mortos. Até que o grande Satã, os Estados Unidos, seja eliminado, e o pequeno Satã, Israel, seja eliminado, e depois o resto do hemisfério ocidental, e qualquer muçulmano que não concorde com eles, também. Você vê o que está acontecendo em Gaza agora? Onde o Hamas ou palestinos massacram outros palestinos? Você já ouviu falar disso? Você pode ouvir, mas nos Estados Unidos isso não é divulgado nem mostrado nas transmissões. O grupo do Rio ao Mar não aparece. Nenhum deles está em lugar algum. Você não ouve nada. Porque nunca é sobre a humanidade. É sobre destruir Israel. E o povo judeu? O que foi feito a partir do final de fevereiro ao regime iraniano durante um período de cerca de 2 semanas? Pelas nossas Forças Armadas Extraordinárias nos Estados Unidos e pelas Forças Armadas Extraordinárias de Israel, juntos, trabalhando lado a lado, organizando lado a lado, generais trabalhando juntos, almirantes trabalhando juntos, suas agências de inteligência trabalhando com as nossas agências de inteligência, nossos satélites fazendo reconhecimento. Isso nunca aconteceu antes na história da guerra. Nunca? Com força esmagadora, tecnologia e coragem. A marinha deles foi realmente aniquilada, a força aérea deles foi realmente destruída e grande parte do restante das forças armadas deles foi completamente eliminada. Graças a dois comandantes, o presidente Trump e Benjamin Netanyahu. Você podia ouvir as coletivas diárias do secretário da Guerra, Hegseth, e do chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, ambos fantásticos. Em todas as coletivas, eles elogiaram o trabalho conjunto dos nossos dois países e eles ficaram quase deslumbrados com a competência das Forças Armadas de Israel. Acredito que a Força Aérea de Israel seja a terceira maior do mundo. É porque a Força Aérea de Israel é forte e recebe financiamento. E também porque a Europa é fraca e eles não estão gastando dinheiro suficiente em defesa. Israel sim, e os Estados Unidos também, mas nós também não estamos gastando o suficiente. Então hoje chegamos a um ponto, a uma encruzilhada, uma decisão precisa ser tomada, certo? Nós continuamos militarmente? Nós encontramos um caminho para resolver isso de uma forma diferente, com a ameaça militar pairando sobre a cabeça do inimigo? E o presidente escolheu o segundo caminho, que é seu direito. Ele foi eleito presidente e é o comandante em chefe. É o 50º aniversário no calendário hebraico de Antebe e da morte de Ioni. No dia 4 de julho é o 50º aniversário da morte dele na América. E eu sei o quanto você o amava e respeitava, seu irmão mais velho. Minha esposa leu o livro dele com suas cartas e sempre lê para mim quando voamos para cá. Ele foi um homem notável e garanto que ele, seus pais e toda a família estariam muito orgulhosos de você. Então eu diria que esse é o número 1.
Como eu estava dizendo, eu consigo me lembrar do que estava dizendo. Temos dois líderes extraordinários, no presidente Trump e no primeiro-ministro Netanyahu. Me lembra FDR e Churchill. Me lembra Reagan e Thatcher em muitos aspectos. E trabalhavam muito bem juntos, apesar de alguns desentendimentos ocasionais. Mas eles concordavam em uma coisa. Eles concordavam que os nazistas eram o inimigo. Reagan e Thatcher viam a União Soviética como inimiga. E eles precisavam encontrar uma maneira de derrotá-los. Churchill queria que os nazistas fossem derrotados e o mesmo queria a FDR. Reagan concorreu ao cargo dizendo: vencemos, eles perdem, no que dizia respeito à União Soviética. E Thatcher concordou. Acho que nosso presidente e sua primeira-ministra, quando eles se uniram em junho passado, quando se uniram em fevereiro e continuam unidos hoje, fizeram coisas que nunca foram feitas, ainda mais do que aqueles grandes líderes. E é isso. Eu estudo essas coisas. Duas forças armadas, dois serviços de inteligência, dois países nunca trabalharam tão próximos assim antes na história da humanidade, nunca. O compartilhamento das nossas forças aéreas, das nossas informações de inteligência. E mais do que isso, foi sem falhas. Nosso secretário de guerra, o chefe do Estado-Maior Conjunto, como eu estava dizendo, todos os dias eles subiam naquele púlpito, faziam uma coletiva de imprensa e elogiavam a parceria. Eles elogiaram nossas forças armadas e as suas, principalmente a sua força aérea, ficaram muito impressionados. Agora, esses são homens, você sabe, nossos altos oficiais que já viram de tudo. Mas eles nunca viram nada como os israelenses. Lembre-se, também estamos dando sermão aos europeus, especialmente nos da OTAN, que não estão se esforçando, que não fortaleceram seus exércitos. Quero dizer, sem ofensa ao Reino Unido, mas o Reino Unido costumava governar o mundo, como diziam. O Império Britânico nunca descansava. O sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Bem, o sol se põe sobre o Império Britânico antes do resto do país, antes da maior parte do mundo atualmente. É um tigre de papel. A França é um tigre de papel. É por isso que o nosso presidente disse: sabe de uma coisa, fique com o seu navios. Não precisamos deles, não farão nada por nós. Ele estava certo. Infelizmente, esses países estão em declínio porque permitiram isso acontecer. Eles estão em declínio porque elegeram pessoas fracas. Enquanto os Estados Unidos e Israel elegeram pessoas fortes. Agora, para retomar de onde parei, em fevereiro, acho que aquele período de 24, 48 horas e com certeza 2 semanas, o mundo nunca viu nada igual. Não só o Oriente Médio, mas o mundo inteiro. A velocidade, a competência, as habilidades, o profissionalismo, a força avassaladora, as atividades militares e de inteligência contra o regime iraniano atingiram-no, esmagaram-no mais rápido do que qualquer um poderia imaginar e de forma mais completa do que qualquer um poderia imaginar. Havia uma parceria entre o chamado Grande Satã e o Pequeno Satã. E então, após um período de cerca de 2 semanas, um cessar-fogo foi declarado. Durou cerca de 9 semanas. Houve muito debate em nosso país, não sei o que ocorria aqui. Sim, cessar fogo ou não. O problema é que o Hezbollah não acreditava nisso e seguia atacando Israel. Isso mostra que o Irã seguia atacando Israel e não confia em cessar fogo. Sabe como sei disso? Porque eu li o que Khomeini escreveu no governo islâmico. Tudo é um passo para o objetivo final.
E como eu estava explicando aqui no começo, se conseguissem o que querem, todos nesta sala morreriam. Todo mundo nesta sala, incluindo a imprensa, todos vocês seriam mortos porque estão no caminho. Seus parentes, seus filhos, todos eles teriam que ser eliminados. É o único jeito do 12º imã aparecer e é uma exigência de Alá. Desafio a imprensa a ler isso para entender com o que lidamos. Quando digo nós, refiro-me a Israel e aos Estados Unidos. O problema é que o resto do mundo livre não faz ideia do que está acontecendo ou não se importa. Precisamos nos importar, pois o grande Satã e o pequeno Satã estão na mira. Então, a questão é, apenas do ponto de vista de um simples comentarista, eu não tenho acesso ao que o presidente tem e o primeiro-ministro tem, mas eu tenho acesso para saber o que eles pensam e o que querem fazer. E, aliás, há 47 anos o Irã está em guerra com os Estados Unidos, Israel também, mas os Estados Unidos. Foram milhares de americanos que foram mortos e mutilados. Foram 241 dos nossos fuzileiros navais naquele maldito quartel. Foram nossos tripulantes que estavam na Arábia Saudita, 19 deles que foram assassinados. Essas foram as nossas 2 embaixadas na África que foram explodidas. E eu poderia continuar falando sem parar. Eles tentaram e conseguiram matar americanos. Então, o que eu digo aos isolacionistas do nosso país é o seguinte: vocês venceram por 47 anos. Nós éramos isolacionistas. Nós apaziguamos. Pior ainda, nós os subsidiamos. Tentamos todas as vias diplomáticas e eles nos mataram. Eles conseguiram uma arma nuclear e, como disse nosso presidente, vão lançá-la contra nosso país. Então, o que você faz a respeito disso? Bem, se você é a Inglaterra, você não faz nada. Se você é a França, você pede uma solução de 2 estados. Você entende? Se você é a OTAN, eu não sei o que ela faz. Eu só sei o que nós fizemos. Então estamos em uma encruzilhada agora, e eu quero ser rápido porque quero que o primeiro-ministro suba ao palco. Então estamos em uma encruzilhada agora. Pronto, aí está. Então há uma bifurcação na estrada. O que você faz? Agora, existem riscos, não importa o que você faça. Essa é a natureza da guerra e da diplomacia. Eu encaro esse inimigo há 47 anos que assinou vários acordos e violou todos. Eu sei no que esse inimigo acredita porque eles mesmos dizem. Eles escrevem isso, seus ímãs informam e fazem discursos. Não sou Helen Keller, vejo e ouço, sei o que está acontecendo aqui, ok? E eles mataram o nosso povo. Nós, o povo americano, e eles querem matar muito mais, centenas de milhares. Como podemos conter isso? Primeira pergunta: você pode conter isso? Eu não acho que você consegue. Apenas a minha opinião. No meu país, temos eleição a cada 4 anos. O inimigo sabe disso. O inimigo se aproveita dos nossos ciclos eleitorais, pois eles não têm eleições. A China não possui, e a Rússia realiza eleições de fachada. Então, do ponto de vista deles, eles se aproveitam do fato de que há mudança de regime a cada 4 anos. E eles estão torcendo para que os democratas entrem. Por quê? Porque os democratas não vão cumprir nada, e os iranianos também não vão cumprir nada. E aí teremos um grande problema, porque os democratas do meu país não querem enfrentar esse inimigo. Em vez disso, eles estão atacando nosso aliado Israel e o primeiro-ministro. É meio estranho se você pensar. Eles querem atacar nosso aliado, mas não têm vontade de atacar nosso inimigo. E não, eu não acho que subsidiar nosso inimigo e eu não acho que fazer acordos com nosso inimigo funcione, certo? Então, o outro caminho é a via militar. O que ouço e nos dizem é: se continuarmos, eles usarão mísseis balísticos contra os campos de petróleo nos países árabes, o que eles não querem. Quem quer isso? Ninguém quer isso, entendi. Ou o preço do petróleo vai disparar e assim por diante. E eu penso comigo mesmo: nós, americanos, vocês sabem o que nossos pais e avós sacrificaram durante a Segunda Guerra Mundial? Tudo
Tudo, todo o aço que estava disponível, todo o ouro que estava disponível, tudo o que estava disponível foi direcionado para o esforço de guerra. Acho que temos tipo 2 países na América. Temos países, temos pessoas que são patriotas, que entendem o que está acontecendo, querem lidar com o inimigo, e temos pessoas que acham que nós somos o inimigo. Nosso governo, nosso país, pessoas como nós, o governo e o povo israelense, precisamos combater isso. Eu chamo de eixo islamista marxista e ele existe em nosso país. E então temos o Reichswoke, R-E-I-C-H, os neofascistas, como eu os chamo. Como nos anos 1930 em nosso país e em outros países eles se manifestam muito. O presidente desafiou todos eles. O presidente denunciou todos eles. O presidente denunciou de forma inequívoca a direita woke. Meu partido busca mantê-los fora. O Partido Democrata se tornou o eixo marxista-islamista. Basta ouvi-los hoje. Um cara diz que quer concorrer à presidência contra Israel e ele é um dos líderes do Partido Democrata. Então o presidente Trump tem que lidar com tudo isso. Ele também tem que lidar com a economia, os preços, a acessibilidade e todas essas coisas. E esses outros países que obviamente estão preocupados com qual seria o impacto militar. Eu obviamente não sou presidente. Eu só tento olhar para o quadro geral. Esse inimigo pode ser contido? Eu digo que não. Ele precisa ser derrotado, precisa ser arrancado pela raiz. As forças armadas deles podem estar 80 ou 90% derrotadas, mas a ideologia deles não está. Como derrotar a ideologia deles? No governo Biden, alguns dizem que ideologias não podem ser derrotadas, mas elas são destruídas no campo de batalha. Você destrói a ideologia destruindo a fonte da ideologia. Olhei o memorando de entendimento e encontrei alguns problemas. E eu espero que, ao expor esses problemas, se formos seguir esse caminho, e não está claro que esse será o caminho final, aliás, não está claro que haverá um acordo final, ou talvez haja, eu vejo alguns problemas, então eu os levanto e espero que sejam analisados. Número 1, a questão nuclear é o número 8 de 14 pontos. E eu li e é muito ambíguo. Acho que isso deveria ser o número 1 e mais detalhado, mesmo em um memorando de entendimento. E eu espero que isso aconteça. Número 2, os chineses comunistas vão cumprir todos os acordos que fizermos? A Coreia do Norte vai cumprir qualquer acordo que fizermos? Quando o presidente Trump deixar o cargo e, digamos, seja Kamala Harris, Cory Booker ou quem quer que seja, uma verdadeira fila indiana, alguém realmente acredita que eles tomarão as medidas eficazes para impedir esse inimigo de conseguir uma arma nuclear? E quanto ao urânio enriquecido? Alguém realmente acredita que eles vão tomar alguma atitude em relação a isso? Veja, o que eu defendo é o seguinte: 3 anos de Donald Trump, eu consigo dormir tranquilo à noite. Não durmo à noite quando ele deixar o cargo. E eu acho que o inimigo sabe disso. Boa parte dos Estados Unidos pode ficar tranquila por esses 3 anos e depois disso ele pode atacar. Há outros pontos que mencionarei rapidamente. Como você ignora mísseis balísticos? Isso é absurdo. Mísseis balísticos intercontinentais transportam ogivas nucleares. Se eles lançarem 3, 4 ou 5 mil contra Israel, Arábia Saudita ou outros, não há defesa possível. Esses mísseis têm o tamanho de um ônibus escolar amarelo. Isso não é teoria. Vimos o que eles fazem e podem destruir um bairro. Isso precisa ser resolvido. E o Hezbollah também deve ser tratado. Mais uma vez, Hezbollah é o Irã. Na minha opinião, do jeito que está, os Estados Unidos jamais deveriam ser protetorados do Hezbollah. Então eu levantei essas questões. O presidente é inteligente e ama os Estados Unidos. Ele tem acesso a muito mais informações do que eu. E eu não sou um conselheiro, eu só dou minha opinião. E eu acho que seja qual for o memorando de entendimento, talvez haja um acordo, talvez não haja acordo. E, aliás, último ponto.
Os iranianos podem tornar impossível chegar a um acordo porque eles são tão malucos. Eles são tão radicais, eles são tão malignos e desprezíveis que eles estão tentando nos arrastar junto agora, seja apertando a mão de alguém ou não apertando a mão de alguém do Hezbollah e assim por diante. Eles estão tentando nos arrastar, nos arrastar, nos arrastar, e eu acredito fortemente que em algum momento o presidente dos Estados Unidos vai dizer: tudo bem, já chega, já chega. Talvez minha opinião nem valha tanto.